Olá, estamos de volta em definitivo para a segunda e última parte da nossa aulinha desta semana. A aula que, como já dito, finaliza o capítulo de nomeação. Nessa parte final, agora a gente traz aí a nomeação baseada em atributos, mais conhecida pela sua implementação na forma de serviço de diretórios, e aí a gente traz uma aplicação prática, né, na forma bem sucinta do LDAP, né, que é digamos, uma plataforma aí que é utilizada por vários servidores de diretórios. Eu acredito que alguns muito conhecido por parte de vocês, como o Active Directory da Microsoft e tantos outros, mas o da Microsoft é o mais utilizado, ou para quem é do mundo Unix, Linux, que parte para soluções free, né, o próprio LDAP, o Open LDAP, que é bastante utilizado em ambientes institucionais, né? Como eu já devo ter citado, no nosso CFC Videira é inclusive utilizado quando a gente faz aquele cadastro do usuário. Agora eu fico na dúvida se os alunos têm também, e nele é associado e-mail, né? Muitas vezes telefone, enfim. A gente vai entender melhor a importância de uma base. Não deixa de ser uma base de dados, né, mas voltada para recursos, com uso específico e com, obviamente, características diferentes de um banco de dados tradicional. Mas vamos ao problema, né? Como sempre, já reforcei isso, é uma prática que eu acho que é interessante e que a gente justifique o nosso estudo do que quer que seja baseado em problema, né? A gente não vai estudar uma coisa simplesmente porque tem que estudar. Não, ela tem que resolver algum problema. E nesse caso, os serviços diretórios, eles resolvem bastante problema, né? É um serviço extremamente utilizado e, diria eu, principalmente em situações de sistemas distribuídos, né? E a gente vai entender já já a partir do próximo slide. Mas vamos trazer o problema aqui de forma bem simplificada, onde usuários ou... E aí a gente geralmente generaliza o usuário como, né, usuário pessoa, ser humano, ou um próprio software, né, sendo cliente de um serviço. Quando a gente precisa encontrar recursos, né, no sistema ou, né, de uma forma mais ampla em um ambiente, e onde você não sabe o nome do recurso, né, ou no outro caso, onde só o nome não é suficiente, você precisa apresentar características para atender à sua demanda, né? Então, trago alguns exemplos aqui, né, de uma forma mais ampla. Eu quero saber qual é o nome da pessoa que trabalha no ramal 821. Eu quero saber onde posso encontrar impressoras que imprimem em cores, né? E não, eu quero saber, eu quero achar e utilizar a impressora tal. Não. Eu quero uma impressora colorida, né? Não me interessa qual que é, eu quero uma impressora colorida, onde é que tem. Então, a partir de um atributo e não do nome da impressora, né, você vai conseguir localizar esse recurso, né? Até porque no nome da impressora você não vai, poderia até colocar, né, impressora em cores. Mas aí como é que você sabe que vai estar o nome, se vai estar color, cor, colorida? Então é melhor que isso seja a partir de atributos desse recurso. Ou que eu precise numa rede, e aí como eu falei, em sistemas distribuídos, quando você compartilha recurso, né, muito comum desde a computação em grade, e aí até mesmo na nuvem, quando você precisa de recursos específicos. Ó, eu preciso de computadores para rodar o meu sistema que rodem, né, que tenho como sistema operacional o Ubuntu 20.04, ou eu preciso de computadores que tenham mais do que 32 GB de memória, ou preciso de computadores que tenham arquitetura RISC. Como é que você vai localizar um recurso desse numa ampla rede através do nome? Impossível. Então, a gente tem para essa solução a nomeação baseada em atributos, né? Até então a gente falou de nomeação simples, que atendia somente a máquinas. Depois a gente foi para a nomeação estruturada, que aí sim era um nome que podia ser usuário tanto
ser usado tanto por usuários máquina como usuários humanos. Aí a gente viu como organizar, como montar esses servidores de nome, né, como estruturar eles em árvore, como criar os espaços de nome, isso já foi tudo visto. Só que agora a gente está buscando evoluir, porque a resolução de nome, ou a busca de nome só por um nome estruturado, um nome simples que seja, estamos vendo agora que nem sempre é suficiente. E quando não é suficiente, a gente tem essa nomeação baseada em atributos. E daí que surgem os serviços de diretórios. Sistema de nomeação baseado em atributos também são conhecidos como serviços de diretório. Não é que na prática, no mercado, é como eles são chamados. Tanto que né, o Active Directory, né, tem um nome diretório no seu nome comercial. E ninguém fala de serviço, nomeação baseada em atributos, né? Entidades têm um conjunto de atributos associados e podem ser usados para procurá-los, né? Como a gente falou, ali um recurso muito comum que a gente tem várias opções de busca, como eu trago no exemplo, são os e-mails, né? Você consegue localizar um e-mail não só pelo próprio e-mail, né? Mas pelo nome da pessoa que está associado ao e-mail, ou um e-mail específico através do título, pelo remetente, não é? Ou nas ferramentas, dizer, mais atuais, né? Mas já não é atual, mas através de rótulos, né? Que antes a gente simplesmente tinha pastas, né? Que a gente organizava os e-mails. Mas aí eu acho que o Gmail, do que eu lembro, trouxe o conceito de rótulo, né? Que permite uma classificação e uma busca e uma filtragem, né? A importância de você localizar um e-mail por atributo não é só para o usuário. Eu quero achar um e-mail, né? A gente busca, né? Eu busco bastante e-mail. Mas é muito para o próprio serviço de e-mail poder fazer filtragens, né? Para você, usuário, criar os seus filtros, para, enfim, excluir alguns que não quer receber, ou já pré-classificá-los, ou para o próprio serviço de e-mail poder fazer filtragem do que venha a ser spam ou e-mails não interessantes, né? Ou como também o Gmail começou, e eu acho que outros fazem, não sei, uso o Gmail desde 2004, 2005 e não tenho usado, não tenho visto outros, mas aquela classificação do que vem e-mail ser de redes sociais ou e-mails relacionados a e-commerce, né? Tudo isso é possibilitado através de um serviço diretório, né? Atributos associados ao e-mail que permite uma busca mais refinada, mais detalhada, que também não deixa de ser, como a gente vai ver já já, o que as máquinas de busca como o Google e tantas outras, mas enfim, além do Google e Bing também não sei o que ainda tem hoje, antes existiam concorrências, é terrível, né? Tudo que é exemplo a gente acaba caindo no Google. É um monopólio terrível, mas que a gente gosta bastante de usar. Então, essas máquinas de busca também utilizam serviços diretórios. Para amenizar algumas dessas dificuldades, com o intuito de unificar os modos como esses recursos podem ser descritos, foi criado um padrão, né? Como tudo, né? A gente pensa na nossa área, tudo recai num padrão e não falo isso de forma alguma de modo negativo, mas de modo muito positivo, porque com os padrões a coisa já não é fácil, né? Imagine sem. O problema é que às vezes cria um padrão demais, e tanto padrão que sai do padrão, né? Mas, enfim, na questão dos serviços diretórios não foi diferente. Percebeu-se a necessidade de definir, de se criar atributos para os recursos. E aí chega um momento que cada um faz de um jeito, descreve de um jeito, monta de um jeito. Então, peraí, vamos criar um padrão. Então, tem o padrão RDF, Resource Description Framework, mais uma daquelas traduções que me dói a cabeça, né? Estrutura de descrição de recurso. Apesar que no livro eu acho que tem um termo em inglês também, mas eu falei isso nessa mesma aula, né? No outro vídeo, devo ter falado anteriormente. Essas traduções mais me confundem do que ajudam, mas é justo que se faça. Então, o RDF é um padrão ainda bastante utilizado quando se fala em serviço de diretórios. É um padrão relativamente simples
Até onde eu sei, se não mudaram, escrito muitas vezes em XML. Imagino que ainda esteja assim, apesar que XML, ano após ano, vem caindo em desuso. Então pode ser que tenha alguma novidade, depois dou uma pesquisada e dou um retorno para vocês. E o RDF, né, como eu falei, um modelo simples e extremamente útil. Ele é escrito a partir de 3 parâmetros, né? Uma tripla aí, como eu coloquei, que nada mais é do que um recurso, a sua propriedade e o valor, né? Que ele define de forma conceitual como sujeito, predicado e objeto. Parece mais aula de português, né? Quando eu li isso, estava lembrando, né? Na cabeça, na prática, nada mais do que um recurso com seu atributo e valor, né? Normal, nada demais. Mas aí o livro traz como sujeito um predicado e objeto. O sujeito sendo o recurso, né? Aquela entidade que a gente quer valorar através de atributos. O predicado, que seria a propriedade ou o atributo propriamente dito, e o seu valor, né? Que aí ele chama de objeto. E o valor sendo a possibilidade de ser um valor simples ou multivalorado, né? Que na implementação, uma lista ou um vetor resolve essa situação. Na maioria dos casos, um valor simples, mas tendo a possibilidade, como a gente vai ver num exemplo, de ser multivalorado. Então, um exemplo aí bem lúdico, né? Eu tenho uma entidade ou um sujeito ou recurso, né? Em mais baixo nível, pessoa. Pessoa tem vários atributos, dentre eles tem um atributo, predicado ou propriedade, nome, e esse nome tem um objeto ou valor Alice, né? Então, eu posso localizar esse recurso através do seu nome, mas ele poderia também ter um ID, ele poderia ter um CPF, poderia ter um e-mail, poderia ter um RG. Então, todos esses atributos ou propriedades ou predicados, vamos chamar de atributos, né? Já que é uma nomeação baseada em atributos, eu poderia buscar por qualquer um desses atributos passando o valor. Os principais buscadores utilizam RDF fornecidos pelos websites para otimizar o ranking de indexação, né? Então, o RDF ele se torna um metadado, ou seja, são dados sobre informações sobre a própria informação, né? Dados sobre os dados que os websites fornecem para que as máquinas de busca tenham já uma informação mais detalhada e possa indexar de forma mais eficiente. E aí eu trago implementações, né, do serviço de diretório, trazendo aí a primeira, pelo menos a primeira mais relevante, a X500, que nasceu junto ali com o modelo OSI, e tudo como o modelo OSI foi muito boa como base teórica, mas como aplicação prática deixava muito a desejar, naquela ideia que a gente falava do simples, né? Que a gente falou do DNS no outro vídeo, que é uma implementação simples, né? Muito bem elaborada e que perdura até hoje, né? O OSI ele foi exatamente o oposto, né? Ele foi uma teoria muito boa, mas as implementações não deram certo e morreram logo. Então, mais o X500 serviu de base pro LDAP, ou LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, protocolo leve de acesso ao diretório, outra tradução terrível que o livro traz, se não me engano. Deixa eu ver aqui, protocolo leve de acesso ao diretório. É horrível, horrível essas traduções. E aí o LDAP ele se tornou base, né, para grandes sistemas, no caso do Microsoft Active Directory. O AD era essa sigla que eu estava tentando lembrar, né, pessoal aí de administradores de redes e sistemas já tem a intimidade chamado Microsoft AD, que usa o LDAP, né, e aí tem outras implementações de software baseado também no LDAP, como eu falei, algumas free, e uma implementação mais moderna, utilizada também por vários sistemas, que é o DDI, Universal Directory and Discovery Service, né, utilizado por
inclusive por serviços web, né, para busca de recursos. A tradução, agora eu viciei em traduzir, né? Universal Directory, Serviço Universal de Diretório e Descoberta, pesquisa, algo desse tipo. Ficamos com o inglês. E aí a gente vai direto para o LDAP, né, que é o foco da nossa disciplina. O livro não traz, né, muito detalhamento, mas uma questão, não traz nada muito prático, né, mas uma questão teórica para a gente só ver como é que é implementado de forma bem rápida. Inclusive, esse segundo trecho do vídeo aí, ó, 29 de 33, vai ser bem mais curtinho. O outro ficou muito longo. Dessa vez eu não consegui distribuir bem para ficar meio a meio. Mas seguimos. Então, LDAP, uma abordagem comum para tratar serviços distribuídos de diretório, é combinar nomeação estruturada com nomeação baseada em atributos, adotada pelo Active Directory da Microsoft entre outros sistemas. Então, a proposta do LDAP e de outros que implementam o serviço de diretórios é trazer o que a gente já tinha visto do serviço de nomeação, né, da nomeação estruturada, que é utilizada pelo DNS, né, da forma como os nomes são compostos, de como os nós são organizados, e combinar isso com a nomeação baseada em atributos, né? Então você tem todo aquele esquema que a gente viu do serviço de nomeação, né, da nomeação estruturada, agora com a possibilidade de agregar a esses nós, por exemplo, vários atributos, né, podem ser valorados ou multivalorados. Falando que muito desses sistemas utilizam o LDAP, está aqui a tradução do bicho, derivado do X500 do OSI, como havíamos falado. Conceitualmente consiste em vários registros, usualmente conhecido como entrada de diretório. Então, também muito semelhante àquelas tabelas de recursos que a gente tinha no DNS, né? Aqui, tabela de recursos, eu acho que era no outro slide ainda que a gente tinha a tabela de recursos associada a cada nó. Mas a ideia é a mesma, né? Justamente é trazer os conceitos lá da nomeação estruturada para cá. Então aqui a gente tem um exemplo de uma tabela da LDAP, né? Com atributos, aí no caso com a sua abreviação também. E com os valores, né? Isso baseado naquele extrato do DNS, né? Que a gente viu. Esse aqui eu vou recuperar rapidamente, que a gente viu na aula passada. Na aula passada não, no vídeo anterior, perdão. Estou concentrado aqui para achar material. Cadê os nossos livros? Tá aqui. Né? Ainda bem que ele mantém a página. Então, baseado nisso aqui, né, eu consigo, de uma forma mais simplificada, alguns atributos referente àquela minha estrutura. E o que eu tenho aqui? Alguns atributos relativos à localização, country e locality, seria isso? O país e, no caso aqui, a abreviação, né? E a localização de fato do país. A organização, o departamento, o common name, né? Que seria aquele alias que a gente viu. E aqui os IPs de alguns serviços. No caso do serviço de e-mail, eu tenho um campo multivalorado aqui, separado por vírgula. Então, eu tenho 3 IPs, 3 serviços de e-mail. Um serviço de FTP também, e só com um IP e um servidor web também. No caso aqui a gente já vê que é o mesmo servidor, né? E aqui a gente não tem os atributos. Então eu tenho a minha estrutura aqui, a minha rede, eu consigo fazer buscas por alguns atributos já aqui definidos. O exemplo dado na tabela anterior é usado
uma conversão de nomeação do padrão LDAP nos 5 primeiros atributos, né? Que são esses aqui, muito semelhantes aos anteriores. Então veja que aqui são padrões que já tem as abreviações previstas, esse daqui já não, então não tem abreviação. Esses daqui, Organization, Organization Unit, a organização e o departamento, como a gente havia falado. O Locality e o Country fornecem informações adicionais sobre o lugar em que a entrada é armazenada. E o Common Name, o nome para identificar uma entrada dentro de uma parte limitada do diretório. E aí existe essa representação de forma gráfica, né? Que traz exatamente aqueles dados, e aqui relativo a 2 serviços, né? E a gente vê como otimizar a representação de 2 serviços distintos no mesmo gráfico. Então, as informações são organizadas de forma hierárquica, então a mesma ideia da árvore, né? Que é uma árvore de diretório. Basicamente, um banco de dados otimizado para consulta, aquilo que eu tinha falado também no início desse vídeo, né? A gente tem o serviço de diretório, nada mais do que uma base de dados. Só que é uma base de dados que ela é muito mais voltada para consulta, para pesquisa. Não é uma base que você fica alterando, né, inserindo dados como um banco de dados tradicional. Ele é muito mais voltado para pesquisa. É tanto que quando você busca aplicações, implementações do LDAP, a maioria dos comandos que tem lá são voltados para consulta, para pesquisa, né? Então, todo o esquema, toda a estruturação, inclusive a forma de que como os dados são organizados e estruturados, são mais pensando em pesquisa do que, né, em consulta do que em inserção. Pode ser representada na forma do gráfico, como está aqui. A figura abaixo é uma representação gráfica das tabelas de entradas do diretório a seguir. Então, vejam só, eu tenho 2 tabelas de diretório que representam 2 servidores distintos, mas dentro de uma mesma instituição. Então, a localização é o country é o mesmo, a localização é o mesmo, a organização é o mesmo, o departamento também é o mesmo, o common name é o mesmo. Só que lá eu tenho 2 servidores distintos, né? Um hostname é o Star, o outro hostname é o Zephyr. E os dois têm, obviamente, IPs distintos. Então a gente consegue representar isso aqui numa mesma árvore, né? Segue aqui da raiz com country e localização, a universidade, né? Organização, departamento, common name, e só daí deriva para os diversos hosts. Então, essa forma de organização em árvore permite essa consulta de forma mais eficiente, né? E aí a gente volta sempre aquele mesmo ponto, quase do início da disciplina, né, das dificuldades da implementação, porque o LDAP ele é muito voltado para sistemas distribuídos e existe a possibilidade da implementação centralizada, né? Se for em uma pequena organização vai atender, mas caso contrário, existe a necessidade de fazer de forma distribuída, né? E aí todas as complexidades da distribuição em termos de replicação e consistência dos dados. Mas assim, o LDAP é mais para dar uma visão geral, ou a forma como, lembrando que o capítulo é sobre nomeação, né? Então, a forma que o sistema de diretório, ou essas aplicações mais efetivamente práticas, como é que eles utilizam a nomeação na sua implementação. Tá joia? Então, com isso, nós encerramos o capítulo 5, nomeação, que eu acho que é um dos capítulos mais teóricos, tirando o do início ali da apresentação da disciplina, eu acho que é um dos mais teóricos e extensos, né? Não devo cobrar ele muito na prova, tá? Porque, enfim, muita teoria, tentar cobrar um pouco mais, claro, vai ter que ser teórico, mas algo mais associado à prática possível, né? Não recaindo na programação, porque eu acho que a prova também não cabe, a gente tem as atividades para isso. Mas a gente encerra aqui, sim, o nosso capítulo 5 e o primeiro bimestre, né? Então, na próxima semana temos a nossa provinha, na qual eu passarei detalhes.
E assim que eu postar e divulgar para vocês essa aula, vai estar também na página da disciplina, na data da prova, também a especificação dos tópicos em cada capítulo aí para ajudar vocês nos estudos. Tá joia? Tá joia, gente? Esse capítulo também não vou cobrar a atividade, tá certo? Fica aí como atividade o estudo para a prova. Então, até semana que vem.